a falta de desconhecimento de uma pessoa ao trato com Deus. E a oração talvez seja uma das formas mais desrespeitosas que uma pessoa dita igreja faz em relação a Deus. Quando? Quando ela não sabe com quem está falando e como se deve falar com este alguém que é Deus. Para falar sobre isso, eu quero primeiramente falar sobre Jesus Cristo como mediador. Em 1 Timóteo 2, versículo 5, a palavra diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Até aqui. Presta atenção. Deus nos apresenta Jesus Cristo como o único Senhor, o único mediador e o único Salvador. Aqui na carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz: olha, Timóteo, nós temos apenas um só mediador entre Deus e o homem. O que é um mediador? Mediador é alguém que tem o papel de intervir uma comunicação entre duas pessoas, ou de conciliar ou reconciliar duas pessoas. Esta pessoa, ela recebe um nome de mediador. Ela media a comunhão, ela media a fala, ela media a comunicação entre duas pessoas. Quando nós éramos escravizados pelo pecado, estávamos mortos por ele, a Bíblia diz que nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Como inimigos de Deus, Deus, sempre por causa do pecado, o que é que Deus fez? Deus se separou do povo. Simplesmente assim. Então Deus, para ter comunhão com o povo, Deus inspirou o coração de profetas, de reis, e Deus criou um tabernáculo. Eu vou tentar descrever de uma forma simplificada. Neste tabernáculo havia um lugar que você conhece, ficava atrás de um véu, de um lençol, um véu, que se chama Santo dos Santos. E havia um lugar antes, que era chamado de o lugar santo. Vou explicar sobre isso daqui a pouco e você vai ler. Então, dentro do lugar aonde ficava o Santo dos Santos, o que ficava lá? Ficava a Arca da Aliança, ficava a vara de Arão que havia florescido e ficava o maná, guardado, reservados neste lugar. E a Arca da Aliança coberta de ouro. Uma vez por ano, um homem tinha permissão de Deus para entrar neste ambiente. Um único homem. Os demais precisavam ficar aonde? Do lado de fora de onde se encontrava a arca. Mas falando de Jesus, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. E o último texto. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Leia o último comigo. Chamados. Só recebe a eterna aliança aqueles que por Deus têm sido chamados. Eu quero falar duas coisinhas aqui sobre sacerdote e sumo sacerdote. Preste atenção. O sacerdote, ele tinha não é um sacerdote, são os sacerdotes. Eles tinham um trabalho específico para poder fazer diante do Senhor. Eles, como diz Paulo, eles prestavam serviços sagrados. O sacerdote, ele tinha um único acesso ao lugar santo. Assim como, só para você poder entender, é como se o átrio aqui da igreja fosse o lugar santo. O sacerdote só tinha acesso a isso. Mas o que o sacerdote fazia neste lugar? Ele prestava serviços sagrados a Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9,
Você pode procurar ou pode anotar, eu vou apenas ler. 1 Pedro 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e para prestar serviços sagrados. Eu estou enfatizando o versículo 6 de Hebreus 9. Amém? Depois de tudo isto assim preparado, continuamente, lá em Hebreus 9, no primeiro tabernáculo, os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. O que eu estou querendo te mostrar com isso aqui? O Senhor, depois que encerrou a antiga aliança, ele manteve os trabalhos dela, através do sumo sacerdote e através de sacerdotes, que aqui Pedro chama de sacerdotes reais, que são cada um daqueles que estão chamados por Deus para se colocar diante dele. Aí você vai lembrar agora de alguns, pelo menos um versículo que eu quero citar, de 2 Crônicas. E o Senhor vos escolheu para estar diante dele para o servir. Todas as pessoas que estão chamadas por Deus para virem até ele, por meio de Jesus Cristo, essas pessoas recebem de Deus um chamado sacerdotal. Para quê? Para poder servir a Deus em obras sagradas. Servir a Deus no cultuar, servir a Deus no orar, servir a Deus no ofertar, no adorar, no dizimar, no evangelizar, no aprender a palavra e propagar o evangelho. Este é o trabalho de todos aqueles que são chamados. Por isso, um texto diz que aos covardes, eles não herdarão a vida eterna, nem os tímidos, porque se envergonham do testemunho de Cristo e por isso não o servem, não o proclamam. Já muito nós aprendemos que ninguém é chamado por Deus para estar diante dele ou no seu corpo apenas para compor. Deus não precisa de composição de membros, porque ele já tem um corpo estabelecido. O corpo que ele veio para resgatar, ele veio para salvar, e a qual o povo está sendo chamado desde o tempo de Jesus Cristo, estão sendo chamados até o último momento em que haverá um último chamado de Deus para as suas ovelhas. E a última, perdida, quando for resgatada, então virá o fim. Então virá o arrebatamento e, consequentemente, as questões que vão envolver as profecias que retratam a vinda do anticristo e afins. Então, todas as pessoas que são chamadas por Deus, elas recebem o trabalho, o ofício de sacerdote. Não o ofício sacerdotal como era na antiga aliança, mas de entender que a sua vida é para servir. A sua vida é para atender a Deus. É para servir aquele que o arregimentou, aquele que te convocou, aquele que te libertou, aquele que fez iluminar a sua luz no seu coração e por causa dessa luz as trevas se dissiparam de você. Agora que essas pessoas chegaram até Deus, elas chegam aonde? No lugar santo. O lugar santo subtende-se o átrio da igreja. É no átrio da igreja, assistindo dos cultos, aprendendo a palavra, que você aprende a servir a Deus, aprende a se sujeitar a Deus, e todas as barreiras que existem dentro de você vão sendo rompidas. Por quê? Porque a luz do evangelho vai dissipando cada uma delas, seja de pecado, seja de crenças erradas, seja de comportamento errado, não propriamente que um comportamento seja pecado, mas errado. Então a luz vai refletindo tudo isso. Para quê? Para que você seja perfeitamente habilitado, como Paulo disse, para toda a boa obra. Então esse é o trabalho do sacerdote. Quando falamos do sumo sacerdote, então nós não falamos de nenhuma pessoa. Nós falamos de quem? De Jesus Cristo. Olha o que diz o capítulo 5 de Hebreus. Você está em Hebreus? Olha o que diz o capítulo 5 da carta aos Hebreus. Apenas um versículo, o versículo 1, ele diz assim: porque todo sumo sacerdote, então não está falando do sacerdote, tudo bem? Está falando de um homem específico. Todo sumo sacerdote
sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Aqui entra o Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 4, aí do lado mesmo, no versículo 14, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Leram aí? Então, tendo quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus, como sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. O que eu quis mostrar nessa primeira parte aqui do meu ensino? Te mostrar como eram feitos, para que serviam o sacerdote e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele não tinha o trabalho de servir a Deus no lugar santo. Ele tinha o trabalho de, uma vez por ano, entrar no Santo dos Santos, o lugar mais perigoso para o homem entrar na presença de Deus. Por isso consta que ele entrava com um dispositivo, tipo um sino, amarrado no seu tornozelo, para que o povo, os sacerdotes que estivessem do lado de fora, ao ouvisse ele andando e o sino ressoando, saberiam que Deus não lhe havia matado. Por quê? Porque também o sumo sacerdote, o texto diz, por ele também cometer pecados, ele tinha que oferecer sacrifícios pelo povo e por ele também. Mas se por algum motivo Deus o encontrasse desqualificado para a função, Deus não esperava o dia seguinte. Ali mesmo, no Santo dos Santos, ele era fuzilado, ele era morto por Deus. Assim como aconteceu com o servo do Senhor, quando a arca foi cair, ele teve uma boa intenção. Até eu acho que faria também aquilo. Quem não seguraria a arca da aliança? Porém, a boa intenção, Deus não aceita. Por quê? Porque Deus estabelece como ele quer ser servido. E este é um problema quando as pessoas querem inventar um modo de servir a Deus contrário à palavra, e não aceitam, e não se sujeitam, principalmente uma liderança de igreja que muda até mesmo o modo como se deve cultuar a Deus no culto, que vai ser um dos próximos estudos, falar sobre o culto, porque mudaram a forma de cultuar a Deus. E não somos nós que decidimos como Deus tem que ser cultuado, ou como Deus tem que ser servido. Ele estabelece na palavra de Deus, no Antigo Testamento e confirmando no Novo Testamento, a forma como ele quer ser cultuado, adorado e servido. E é Deus que determina isso, e não nós como homens. Porque se nós formos determinar como queremos servir a Deus, cada um vai ter uma boa opinião ou uma boa ideia para realizar um culto ao Senhor. Mas só existe um culto, uma forma de cultuar. Aquela que Deus estabeleceu e que foi observada desde os primeiros adoradores do Senhor. Então, breve vou falar sobre isso. Mas falando sobre o sacerdócio, Deus estabeleceu que todos aqueles que ele chama, que vão receber herança juntamente com Cristo, terão que exercer o seu trabalho perante ele. Por isso ele os chama de sumo sacerdócio real. Vocês têm um sacerdócio perante Deus. E às vezes a pessoa imagina, não na condição de sumo sacerdote, que apenas quem é convocado ao ministério tem um trabalho a fazer. Não, de fato tem um trabalho a fazer. E não é leve, é prazeroso, mas não é leve. É um trabalho que tem que ser feito. E o próprio Paulo entendeu, ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim se não atender àquilo pelo qual eu fui chamado. Então Paulo entendeu isto. Ele entendeu as dores e as consequências disso, mas também entendeu a glória que é servir a Deus e dedicar a vida para ele. Então, quando Jesus Cristo ele veio, Deus retirou a figura humana de entrar na presença dele. E colocou quem? O sumo sacerdote, o qual é Jesus. Agora entenda o que tem acontecido. Ninguém, nem do povo, nem o sacerdote, entrava aonde estava a Arca da Aliança, porque ela representava a presença de Deus no meio do povo. Só um homem Deus aceitava, aquele que era constituído sumo sacerdote.
Só um homem Deus aceitava. Se alguém fizesse o trabalho dele, Deus matava. Ninguém é aceito nesta função. Quando estamos na graça, nós entendemos agora uma colocação de sumo sacerdote e de sacerdócio. Jesus Cristo é este homem que vem para mediar a minha vida e a sua em relação a Deus. Então, o que é que as pessoas têm feito? Até mesmo, eu acredito, de uma forma inconsciente. Estão excluindo o mediador, que é Jesus Cristo, e estão, ousada e petulantemente, indo até a presença de Deus. Simplesmente retiram Jesus como mediador. Por quê? São espirituais demais, são santos demais, oram demais, têm comunhão demais com Deus, já não precisam mais usar o nome de Jesus para entrar na presença de Deus. Mas alguém fala assim, pastor, é quase difícil acreditar que alguém não entre na presença de Deus com o nome de Jesus. Eu vou te provar que não. Porque muita gente primeiro começa a sua oração a Deus e lá no final ela diz, em nome de Jesus. Ela não colocou o mediador entre ela e Deus. Ela não colocou Jesus entre ela e Deus. E é isso que Deus não aceita. E eis o motivo, dentre tantos e tantos e tantos outros, pelo qual Deus não atende orações, pelo qual Deus não socorre pessoas, é porque elas excluíram o mediador que o próprio Deus entregou para o bem delas. O mediador. Imagina que eu queira falar com um de vocês. Vou fazer um teatro, que eu sempre faço. Eu queira falar com o irmão Pedro que está ali. Só que o irmão Pedro, ele estabeleceu que, para mim, ou qualquer pessoa, para conversar com ele, tem que ser através da esposa dele. Então, em nome da Elane, é que ele vai atender qualquer um de nós. Mas aí eu começo, Pedro está ali, lendo, dá um exemplo, está lendo. E eu começo a falar, Pedro, eu estou precisando de você, eu estou precisando da sua ajuda, eu preciso que você vá lá em casa, faça isso para mim, eu espero porque eu confio em você. Pedro está ali. De repente, eu vi que Pedro não me atendeu. Aí eu chego até Pedro, Pedro, você não me atendeu? Primeiro que ele nem vai me atender, nem para eu perguntar. Aí alguém vai me dizer, você esqueceu, Arlen? Ele falou que só vai atender se esse alguém for até ele, através da esposa dele, que a esposa dele, ele vai parar o que ele estiver fazendo para poder ouvir. Agora eu vou trocar. Ô Pedro, eu estou aqui em nome de Elaine. Finge que você está lendo aí. Aí eu estou falando, ô Pedro, ele não está me ouvindo não. Ô Pedro, eu estou aqui em nome de Elaine. Entendeu? Eu chamei a atenção dele porque eu fiz aquilo que ele estabeleceu para mim para que eu falasse com ele. Eu estou aqui em nome da sua esposa. Agora se coloque diante do Senhor. Quando você vai fazer qualquer coisa e você no seu coração você atribui a Deus, mas você não diz, Senhor, eu faço esse trabalho em nome de Jesus para te ofertar. Senhor, estamos começando o culto. E geralmente começa o culto cantando, orando, mas não diz, Senhor, estamos aqui para te cultuá-lo em nome de Jesus. Quando se diz em nome de Jesus, o que está fazendo? Estou colocando o mediador que Deus me deu, para eu poder chegar até ele. Então, quando eu falo em nome de Jesus, o céu para, Deus se inclina do seu trono, ou vem, a palavra correta, o seu espírito, ele vem até a igreja para quê? Para receber o culto que aquelas pessoas estão dando a ele, porque chegaram até ele pela única forma que eles podem chegar, através de um sumo sacerdote, através de um mediador. É aí que entra Jesus. Eu não posso entrar na presença de Deus sem Cristo, pela condição também de ser morto. Aí alguém pergunta, mas por que Deus não está matando ninguém? Porque Deus está estabelecendo a sua graça. Simplesmente por isto. E o tempo dele ser o vingador é chamado o dia do Senhor, e nele clama o homem mais poderoso. Deus não tem agora o porquê matar alguém que se atreve a chegar até ele, excluindo
o seu filho, excluindo o seu mediador, excluindo o seu sumo sacerdote, porque mudou-se a aliança, mudou o sacerdote, mas o princípio estabeleceu. Tirou o sacerdócio humano e colocou o sacerdócio, o sumo sacerdote de Cristo. Na verdade, ele é chamado de o grande sumo sacerdote. Somente através de Jesus é que Deus atende a oração. Quantas vezes nós, ao longo da nossa caminhada cristã, oramos a Deus e só lá no final lembramos em nome de Jesus. Isso quando lembra. Porque achamos que estamos tão em comunhão com Deus que nós mesmos não precisamos mais de alguém para ser o nosso intermediador, o nosso mediador. E o homem sempre vai precisar do mediador. Não se pode começar um culto na igreja, se o culto é a Deus, é em nome de Jesus que Deus vai aceitar. Você vai fazer uma oferta a Deus, em nome de Jesus eu trago esta oferta, senão Deus não aceita. Em nome de Jesus eu vou tocar esse instrumento para o Senhor, porque Deus não está interessado em talento, Ele está interessado naqueles que chegam até Ele pelo mediador. Tudo o que você fizer para Deus, você tem que fazer em nome de Jesus. Senão, todo o seu trabalho, qualquer que seja ele, pode ser até precioso aos seus olhos e de outrem. Deus simplesmente rejeita. Deus simplesmente nem sequer presta atenção. Porque nenhum homem chega até ele. O véu foi rasgado. Mas sabe por que o véu foi rasgado? Porque pelo nome de Jesus, nós podemos entrar na presença dele. Pelo sangue. E o sumo sacerdote, para poder entrar na presença de Deus, do Santo dos Santos, ele tinha que levar sangue. Ele tinha que levar o sacrifício. Todas as vezes. Aí Paulo vem e diz aqui que uma única vez, Jesus Cristo ofereceu o seu próprio sacrifício e Deus o aceitou. E assim todos aqueles que são o quê? Chamados, eles passam a pertencer ou a herdar esse lugar na presença do Senhor. O texto diz assim, versículo 15 de Hebreus 9. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança, da eterna herança. Qual era a eterna herança? Nós já aprendemos. A vida eterna é a eterna herança. O descendente que foi prometido a Abraão, pelo qual todos nós chegamos até Deus, que é Jesus Cristo. A eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Este é o simples, mas um dos mais importantes ensinos para a igreja. A igreja, em muitos lugares, estão excluindo o mediador que é Cristo. Estão fazendo muita coisa, achando que é para Deus, e no seu coração pode até ser. O que está acontecendo é que o Senhor não está recebendo absolutamente nada que essas pessoas têm feito. Deus não recebe louvor, Deus não recebe oração, e nem sequer ouve oração. Porque a única coisa que chama a atenção de Deus é o nome de Jesus. Quando alguém diz, Senhor, em nome de Jesus, Deus para o céu para poder ouvir. Deus para tudo para poder ouvir. Mas se eu simplesmente oro, é igual aquela oração que a pessoa faz. Exemplo, né? Ó Deus, eu te agradeço por este alimento, te agradeço pelo sustento da minha casa. Obrigado, Senhor. Amém. Você já deve ter visto pessoas fazendo isso. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Cadê o mediador? A pessoa não chegou no Santo dos Santos. Ela não chegou no lugar onde Deus está. Porque ela acha que agora pode fazer sozinha. E muita gente tem agido assim. Tomaram o lugar de Jesus Cristo de uma forma inconsciente. E nem posso dizer que isso é uma obra maligna, mas é uma obra da própria
do próprio orgulho da pessoa, da sua vanglória. Por que Paulo falou lá em Timóteo, lá em 1 Coríntios? Se você é profeta, ou se você se acha muito espiritual, considere como verdadeiro o que eu estou falando. Mas a pessoa se acha tão espiritual, tão próxima de Deus, que ela chega diante de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. E não se chega até Deus, porque Ele é, e sempre será, fogo consumidor. E perderam o temor. Se somos salvos pelo nome de Jesus, como que Deus vai me atender se não for pelo nome dEle? Como que Deus vai me socorrer se não for pelo nome dEle? Essa é a causa porque muita gente tem orado a vida inteira e Deus simplesmente não responde. Porque não entram diante do Senhor em nome de Jesus. Eles oram e quando lá no final, se não esquecer, falam em nome de Jesus. Se alguém falar assim, pastor, mas não faz diferença colocar no final o nome ou no início? Faz. Eu vou te provar que faz. No mesmo exemplo que eu dei aqui com o irmão Pedro. Eu estou conversando com ele aqui, ele não está me dando ouvido. Vamos fazer um outro teatro. Vai lá, começa a ler, irmão. Eu estou falando, Pedro, eu vou ler aqui. Pedro, vou ler um texto aqui. Pedro, querendo... né? Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, Pedro, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, Pedro, no meio de sangue de bodes, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos. Entendeu, Pedro? Pedro, em nome de Jesus, entendeu? Observe o que eu fiz aqui agora. Quando eu usei no final o nome de Jesus, eu chamei a atenção dele. Só que ele não ouviu nada do que eu falei. Por que não ouviu? Porque ele disse que só vai me ouvir se eu chegar até ele em nome de Jesus. Pedro, em nome de Jesus. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, agora ele vai me ouvir. Deu para entender a diferença? Você conseguiu entender a diferença? Tem diferença em usar o nome de Jesus no início ou no final. Tem diferença. Uma coisa é, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Isso não é uma oração. Eu colocar em nome de Jesus eu te agradeço, ou eu te agradeço em nome de Jesus, é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa eu prolongar uma oração ao Senhor e só no final eu achar que chamei a atenção dele. Por que chamaria? Se ele estabeleceu como? Em João, capítulo 15, está dando para entender a forma como eu estou explicando isso? Em João capítulo 15, é um dos textos de tantos que você também conhece, irmãos. De tantos que você conhece. Em João capítulo 15, o versículo 16, fala assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. É tudo que pedir a Deus em nome de Jesus. Ele é o mediador. Você não pode, você não deve, em hipótese alguma, eu vou repetir para terminar, fazer nada para Deus sem primeiro oferecer em nome de Jesus. O seu trabalho, por mais honroso que possa ser aos homens, não vai ser aceito por Deus, porque você está retirando o mediador que ele estabeleceu. Foi Deus que estabeleceu. Foi Deus que determinou. Assim como todo o ensino da palavra. Por isso que nós devemos o quê? Somente as Escrituras. Não adianta a pessoa dizer que concorda ou discorda, isso pouco importa.
Ou ela crê, ou ela não crê. Ou ela aceita o que está escrito, ou ela não aceita. Ah, mas eu creio que Deus me atende sim, porque eu já orei assim. Bom, então você está afirmando algo que a Bíblia diz o contrário. Então você me dá o direito de duvidar que tenha sido Deus. A não ser que pela palavra eu seja, como disse Lutero, convencido de que Deus atende alguém sem usar o nome de Jesus da forma correta, da forma certa, o nome de Jesus. Porque Ele é o único Senhor, é o único mediador, é o único Salvador. Não há outro mediador. Não exclua da sua mente, do seu coração, a palavra mediador. E quem Ele é? Jesus Cristo. Você precisa dele para chegar até Deus. Você precisa dele para pedir socorro até Deus. Oh, Deus me ajuda! Oh, Deus me socorre! Deus não vai ajudar. Não vai socorrer. Porque você não foi até ele em nome de Jesus. Único. Não há outro. Eu não posso agora inventar um cristianismo só porque eu acho que não tem nenhum problema. Porque eu vivi assim a vida inteira. Ora, e há ensinos que o maior problema, não é o maior problema, porque para aqueles que foram chamados, eles vão receber esta herança. Mas eu entendo a dificuldade de encaixar, porque é um ciclo vicioso de algo antibíblico na vida, que para poder ser corrigido, primeiro tem que ser martelado, primeiro tem que ser mostrado. A primeira reação que nós temos, eu falo por experiência própria, em algumas coisas, é o quê? É rejeitar. E eu vou trazer um ensino, eu vou corrigir um ensino meu, que eu aprendi quando eu era membro de igreja, e porque eu aprendi, nunca ninguém conseguiu me convencer do contrário. E obviamente, como eu sempre falo, todo mundo é discípulo de alguém. E eu vou corrigi-lo. Ele não tem nada a ver com salvação. Glória a Deus. Não tem nada a ver com salvação. Mas é um ensino que eu aprendi e ninguém nunca me convenceu que ele estava errado. Mas eu fui convencido por uma única palavra que eu sempre excluí lá no contexto. Porque eu enfatizava sempre a outra que para mim era mais séria. Mas a gente tem que entender o que é o contexto do que está se falando. Lembra que a única pessoa que sabe o intuito pelo qual alguma coisa foi escrita é o próprio autor. O que nós fazemos é buscar o entendimento dela, pedir ao Espírito Santo direção, não compreendendo, buscar outros contextos que a complementem. E eu fui convencido de um ensino. Mas quando eu ouvi, eu tô me vendo o dia que eu ouvi, lá no curso de teologia, o que falou, já fazia da cadeira, já pensava, enfim, não, você não vai nem me convencer disso aí. Mas, eu ouço. Eu não sou tapado. Deixa eu ouvir. Me convença que eu estou errado. E quando eu ouvi, não me convenceu. Não me convenceu. Aí o que eu fiz? Eu fui ouvir outros pregadores, às vezes é a forma de falar. Quando um outro foi pregar, deixa eu ouvir. Por algum motivo, ele falou, na verdade ele falou a mesma coisa. Só que lá na frente, eu já não tinha mais resistência à palavra. Porque o primeiro impacto que ela causou em mim foi da minha negação. Não, eu não creio nisso. Quando eu fui ouvir a segunda vez, eu já não tinha mais aquele impacto, o choque que eu tomei, pá! Eu já estava flexível. Aí quando eu ouvi, eu disse, Senhor, o problema é que eu sempre li isso aí, mas eu nunca dei atenção a essa única palavra. Pastor, o que é? Não, deixa eu chegar lá, ué. Tudo bem? Eu vou dizer, que eu vou corrigir esse ensino aqui, é que eu não vim preparado para ele, que eu quero mostrar esse ensino. Não é nada que afeta a salvação, não. Eu te asseguro. Mas, até então, é o único que eu fui convencido de que, lá atrás, no meu discipulado, me ensinaram errado, ou me deram uma visão errada, focando muito um lado e não o que realmente estabelece Deus. E fui convencido. E, claro, fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha. Foi dois sentimentos. Eu fiquei com vergonha e também fiquei agradecido. Ah, que bom, Senhor, que não é nada sério e que bom que eu posso corrigi-lo. Vou corrigir assim que for possível, assim que eu entrar na questão que envolva este ensino. E vai ser breve. Provavelmente, em um dos próximos estudos, talvez sobre como cultuar a Deus e sobre o dia de domingo. E são coisas que vão vir para fazer isso aqui com você.
E não pense você que você não vai ser impactado, não, porque, de uma certa forma, não todos, mas alguns serão. Por quê? Porque Deus está primeiro tentando mostrar, tentando não, fazendo você enxergar o que está errado. É o mesmo conceito que a palavra de Deus aplica da repreensão. E quando a pessoa ouve, não é motivo de quê? De alegria. Mas depois ela vai produzir o fruto. Na hora ninguém gosta, porque é um choque de Deus confrontar erro, confrontar pecado. Mas depois que a barreira é quebrada, a muralha é retirada da frente, o coração está pronto para receber a semente correta da palavra. É aí que a pessoa começa então a frutificar. E até mesmo quando o Senhor disse, eu vos escolhi, até ali, para que vades e deis fruto, e o seu fruto permaneça. A fim de que tudo quando pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Foi que mesmo que nós lemos. Ele está falando aqui que a oração vai ser atendida quando nós temos o propósito de frutificar. Sabe o que é frutificar? Frutificar é produzir, dentre outros, frutos de uma pessoa convertida e produzir frutos de uma pessoa que busca levar a palavra de Deus. Isto é frutificar. Então, tudo que essa pessoa pede a Deus, porque ela está num processo de frutificar para Deus, o interessado é Deus. É como se eu te desse uma terra para você poder plantá-la para mim. Te dei a semente, te dei a terra, o que eu não vou fazer é plantar. Mas aí está faltando adubo. Aí você me pede adubo e eu falo, não vou dar. Pô, mas o interesse é meu. Você está plantando na terra para mim. Então eu tenho o interesse de atender ao que você está me pedindo. Senhor, eu preciso de saúde para continuar trabalhando. Opa, para fazer o quê? Para continuar trabalhando pelo Senhor. Quem é o interessado na pessoa ter saúde? Deus. Opa, então peraí, você tem um motivo. Você quer ter saúde para me servir. Então tudo quanto, vamos ler o texto. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, vos designei, para que vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele te conceda. Porque você está num processo de frutificar para mim. É interesse de Deus. É isso que Ele está colocando. Mas mesmo sendo o interesse dele, olha que interessante, eu vou terminar. Mesmo sendo o interesse de Deus, Ele sabia que eu preciso de certas coisas na obra, no meu ministério pessoal, na minha vida como cristão, Ele só vai me dar se eu pedir em nome de Jesus. Mesmo Ele sabendo que Ele é o principal beneficiado. Entendeu? Mesmo Ele sabendo que Ele é o principal beneficiado. Mas Ele só vai me dar se eu pedir em nome de Jesus, o mediador. Porque não é a minha boa vontade, o meu bom coração para mover Deus. É eu entrar na presença dEle da forma certa. Nenhum sacerdote ousava entrar, porque eles não eram chamados para isso. Só um homem fazia isso, o sumo. Só Jesus Cristo faz isso, porque Ele é o sumo sacerdote. E todos aqueles que são chamados e creem em Jesus Cristo, em seu nome, entram na presença de Deus por causa do sangue de Cristo. Amém? Por causa do sangue de Cristo. Esse é um ensino sobre oração que eu precisava trazer para você, caso você esteja orando errado, você começar a orar da forma correta e pela graça de Deus, você começar a ver os resultados disso na sua vida, desde que seja de acordo com a vontade do Senhor e para a sua glória. Amém, igreja? Para a sua glória, não somente para a sua glória.